Bem, pessoal, esse vídeo aqui vamos estar mostrando o anemômetro, né? Que a gente usa para fazer o levantamento da placa para ficar em paralelo em caso de vento, né? Você sabe, se você não tem um sistema de segurança, pode acontecer dar um vento forte e acabar danificando as placas, né? Então, o objetivo desse anemômetro aqui, para nós, seria esse, né? E esse aqui é adequado para esse nosso sistema, né? Vou estar explicando certinho o funcionamento dele. Que o anemômetro, ele é um aparelho que registra aí, marca a velocidade do vento, né? Mas ele pode estar fazendo várias funções, certo? Então, para nós mesmo, ele teria que ter um relé para acionar, para mandar sinal para a placa estar levantando, ter um delay aí para ficar acionando direto. Tem que ter vários recursos, certo? Então, esse daqui é adequado para isso. Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui, explicando o funcionamento dele para funcionar no nosso sistema solar, certo? Solar, eólico, né? Você sabe, eu fiz um vídeo sobre parte eólica, você vê que o anemômetro também está presente na parte eólica, que ele vai fazer o direcionamento da pala do gerador, né? Então, quem não viu esse vídeo, dá uma olhadinha no vídeo aí, que você vai ver também o funcionamento do anemômetro em gerador eólico, né? Mas para nós aqui que é solar, esse aqui está adequado para solar, né? Então vamos lá, eu vou estar explicando detalhado aqui como o funcionamento dele. Bem, pessoal, esse anemômetro aqui funciona da seguinte forma. Ele tem alimentação, né? Alimentação 12 volts, certo? E a saída do relé com contato aberto. Tá? A saída do relé com contato aberto. Quando ele aciona, ele vai fechar esse contato aqui, mandando sinal para algum equipamento, né? No nosso caso, seria para a placa que faz o seguidor solar, né? Para estar levantando ela, certo? Então, ele vai adequado para isso. Alimenta 12 volts e ele atingiu a velocidade programada, vai estar acionando o relé, mandando um sinal para a nossa placa, certo? E aqui é o seguinte, ele tem um botãozinho para ligar e desligar, certo? Tem um LEDinho que ele vai indicar quando fica girando aqui, ó, ele vai ficar indicando o funcionamento, né? A frequência da velocidade. E tem um LEDinho aqui que vai indicar quando o relé está acionado, certo? E tem um bip também. Quando ele atinge a velocidade programada, ele começa a bipar. Aí deu o tempo, ele vai acionar, certo? Então, vamos lá. Ele funciona da seguinte forma. Quando atinge a velocidade programada, vamos lá, por exemplo, deixamos ele programado para 20 km por hora. Quando ele atinge 20 km por hora, ele começa a bipar. Depois de 20 segundos, com 20 km por hora, ele vai acionar o relé. Por que que ele tem esse delay? Para não ficar acionando direto, né? Porque se a gente deixar atingir o 20, ele aciona, aí ele vai ficar ligando, né? E ficando lá e depois voltando ligando de novo. Então ele tem um delay de 20 segundos. Porque o vento funciona da seguinte forma. De repente ele dá uma rajada. Naquela rajada ele atinge o 20 km. Então assim que ele atinge o 20 km, ele vai parar. Certo? Aí depois dá outra rajada. Então se ele dá uma rajada e ficar lá em 20 segundos, em 20 km por hora, ele vai acionar o relé. Certo? Aí acionando o relé, esse relé vai ficar acionado aí em média de 5 a 12 minutos. Como que ele vai ficar de 5 a 12 minutos? Se, por exemplo, ele deu o delay lá de 20 segundos, com 20 km por hora, e ele acionou, certo? E o vento continuar a 20 km por hora, ele vai ficar bipando e reprogramando. E vai ficar. Se o vento parar, que praticamente ele ficar aqui a 5 km por hora, ou parar, zerar aqui, aí com 5 minutos ele libera a placa. Se o vento continuar a 10 km por hora, certo? Está programado com o vento continuar a 10 km por hora, aí ele vai demorar mais tempo acionado. Ele vai ficar aí 10, vai ficar 12 minutos acionado, entendeu?
Por quê? Porque o vento ainda continua próximo ao programado, né? Então, se ele ficar a 25, no caso, ele vai durar mais tempo, né? Aí sim, quando baixar o vento, que tiver tudo beleza, aí ele vai contar lá uns 5 minutos e libera a placa, entendeu? Então ele dá totalmente segurança total em caso de vento, né? E aí ele tem também esse bip, né? Que vai estar bipando assim que atinge a velocidade. Atingiu a velocidade de 20 km por hora, ele vai bipar alertando que o vento está na velocidade programada, certo? Isso aí nós vamos ver agora, né? Que eu vou ligar esse ventilador aqui, você vai acompanhar aqui, certo? Porque ele está programado para 20 km por hora, então o ventilador vai dar essa velocidade, né? E você vai estar vendo aqui, certo? Aí você vai acompanhar aqui, certo? Ó, ele começa a marcar a frequência, né? Você pode ver aqui, ó. Ó, deu o primeiro bip, alertou que atingiu o 20 km por hora, certo? Ó, daqui a pouco ele dispara, então ele dá um delay de 20 segundos, né? Para depois ele acionar, certo? Aí ele aciona, aí sim, ele vai permanecer lá de 5 a 12 minutos, certo? De 5 a 12 minutos, ó, ele acionou, tá vendo? Aí ele fica nesse bip, aí o bip vai parar, certo? E o relé vai continuar acionado. Tá vendo? Aí o bip para e o relé continua acionado. Você pode ver que o ledinho continua aceso, né? Ele continua acionado porque o vento ainda está praticamente a 20 km por hora, né? Assim que ele dá o bip de novo, ele indica que o vento está a 20 km por hora. Se o vento estiver abaixo, ele vai ficar lá só monitorando, né? Monitorando a velocidade até que o vento calma, né? Que fica bem mais baixo, para ele estar desligando o relé, certo? Então aqui no caso, ó, deixa eu abaixar aqui. Ó, eu abaixei, ele baixou de 20 km por hora. Então agora ele só vai ficar fazendo o monitoramento, porque o vento já está abaixo de 20 km por hora, né? Aí, quando dá lá um tempo de 10 a 12 minutos, ele vai estar desligando o relé e liberando a placa. Aí, se nesse caso o vento atingir novamente, se o vento continuar, né? Por exemplo, continuar acima de 20 km por hora, ele continua a reprogramar, certo? A reprogramar e vai continuar a placa levantada durante esse vento tá a 20 km por hora, né? Logo, logo ele vai disparar de novo e o relé já está acionado, né? Olha, ele continua a reprogramar. Aí só quando ele baixa que ele vai contar o tempo para estar desligando o relé, certo? Aqui no caso, como eu desliguei aqui, eu desliguei o ventilador, você vai ver que vai parar, né, de girar e ele vai continuar ligado, né? Agora, como aqui ele está parado, aí ele vai contar lá uns 5 minutos, né? E vai estar desligando. Agora, se ele continuar girando, dependendo da velocidade, ele vai aumentar o tempo acionado, certo? E outra coisa, ele tem esse botão aqui que liga e desliga o sistema. Ele tem o delay fixo de 20 segundos e tem o tempo acionado fixo também. Agora, pode ser programado a velocidade, tá? Você pode programar 10, 20, 30, 40, 50, 60 km por hora, você pode programar, né? Ele é pelo computador. Aqui, só abrir a caixinha, né? Aqui você vai colocar um cabinho USB
e colocar no computador. Tem um programinha simples lá, bem simples mesmo, para você estar programando a velocidade, né? Tudo isso aí eu mando já programado, o cliente pode entrar em contato, eu vou mandar programado a velocidade que ele quer. E caso ele queira programar, eu dou a instrução de como ele pode estar programando, né? Que é bem simples, certo? Aí ele pode programar a velocidade desejada dele lá. Mas acredito que se for programado daqui, talvez nem precisa mais programar. Porque, no caso, essa minha aqui, eu programo ela a 30 por hora. E é uma velocidade boa. Isso aí vai depender da tua estrutura, né? Se você tem uma estrutura bem resistente, você pode deixar a 40 por hora. Se ela é bem forte, você pode deixar 50 por hora, certo? Então vai depender da tua estrutura, né? E quando você vai programar ele, tá? Que você vai colocar na porta USB dele e colocar também no teu computador, você tem que desligar, porque ele está alimentado com 12. Ele tem que desligar porque a alimentação para fazer a programação vem do próprio computador, da porta USB. Então, por isso, ao programar ele, você tem que desligar o botão, aí você vai espetar aqui a portinha USB, esperta no teu computador, e daí você vai programar a velocidade, certo? Então é importante lembrar disso de desligar, porque se você deixar ligado, vai dar conflito da tensão do teu computador com a tensão de alimentação. Então, ao programar ele, você tem que desligar o botão, aí depois de fazer a programação, você vai retirar do computador, né, e ligar. É porque normalmente, talvez quando você vai programar antes de instalar. Mas de repente já está instalado, você quer programar, você tem um Note, né? Um notebook no caso, você vai lá próximo a ele, né, para estar programando lá, para não estar retirando ele. Aí então você vai desligar, certo? E daí você vai espetar e fazer a programação, né? Porque quando liga, ele demora um pouquinho para fazer a leitura, né? Você vai ver aqui que ele vai estar, ó, tá vendo? Ele vai estar esse bip, vai acender. Assim que ele apaga, ele já reconheceu o sistema, aí sim ele vai estar liberando para fazer a programação ou para trabalhar, né? Aqui logo logo ele apaga o ledinho, pronto, apagou. Assim que ele apaga, né, ele já vai estar detectando a velocidade. E quando a estrutura é 2 eixos, certo? Então sempre quando é 2 eixos, a gente já faz uma posição ficando em paralela, do tipo desse meu. Para quando ele acionar, ele vai já ficar em paralelo automaticamente, né? E é simples, né? Por exemplo, como que você vai fazer? A minha placa recebe sinal negativo, certo? Quando ela recebe sinal negativo, você vai fazer um jump daqui aqui, né? Você vai fazer um jump do negativo aqui numa entradinha do contato do relé. Aí esse outro fio sai para ir na placa, porque quando fechar aqui, que mandar o sinal negativo lá, ela vai estar acionando. Agora, quando você tem 2 eixos, você sabe que 2 eixos é difícil de você manter ela em paralelo. Aí sim, você vai precisar desse sistema aqui. Esse sistema foi um sistema que eu desenvolvi para deixar as placas em paralelo. Eu já tenho um vídeo aí explicando de como instalar ele, né? Vai ficar no centro do eixo aqui. Então, quando a placa está assim, desse lado, né, que acionar, ele vai chegando aqui e ele para. Se tiver desse lado, que acionar também, ela vai detectar o lado que está e vai vir manter ela parada aqui, entendeu? Então, esse anemômetro aqui é ligado aqui, nesse daqui, né? Isso aí vai os manual ensinando tudo como você ligar. Se o seu sistema é um eixo, né? Porque um eixo é mais complicado, porque ela está aqui ou está aqui. Se você ligar manualmente lá, você tem que ficar olhando para quando chegar aqui parar, tá? E essa sisteminha aqui não. Esse sistema vai detectar isso, certo? Quando ela está aqui, ele vai acionar. Chegando nessa posição, ele vai parar. Então, qualquer lado que ela tiver, o anemômetro vai mandar sinal, ela vai detectar o lado que ela está, sempre para manter em paralelo, né? Então, está instalado no centro do eixo isso aqui. Isso aqui vai ficar na parte
da placa que move, né? E esse aqui vai ficar no eixo, tá? Eu tenho um vídeo explicando certinho como instalar ele, certo? Então seria isso aqui, pessoal, tá? O anemômetro vai estar disponível lá no meu site, né? Eu vou estar deixando ele no meu site. E isso aqui também, esse sistema aqui também já tem no meu site, né? Então, para quem tem um sistema, um eixo, tá aí. Já tem tanto o sistema que vai manter em paralelo, como o anemômetro também que vai estar fazendo o acionamento, né? Esse anemômetro trabalha com 12 volts, né? Você pode, se você tem bateria 12 volts, você pode ligar. Se for fonte, você pode ligar. Lembrando que a alimentação dele, alimentação do anemômetro, alimentação disso aqui, alimentação da placa solar tem que vir de uma única fonte, né? Ou uma bateria, ou uma fonte. Por quê? Porque eles trabalham em conjunto. Então o sinal que vai mandar tem que ser a mesma fonte, né? Bateria que seja, certo? Mas é isso aí, pessoal. Ele acompanha aqui com 10 metros de cabo, que é o suficiente, né? De repente tem local que você vai instalar que nem vai precisar dos 10 metros, certo? Mas ele acompanha 10 metros de fio, né? Isso aqui você instala no lugar alto aí, que você vê que pega bastante vento, né? Então, para ele detectar o vento, para estar acionando quando atingir a programação, certo? Mas é isso aí, pessoal. Se gostou, dá um joinha para nós, se inscreva no canal e acesse meu site aí, www.iveletro.com.br. Você vai estar vendo todos esses equipamentos aí para fazer a segurança da tua placa solar. Falou?